Continuando aqui a nossa análise de dados, a gente vai partir agora, nós vamos partir para a tabela de contratos, ok? Então finalizamos aqui a tabela de clientes, ok? Vamos esperar aqui atualizar. Ok, terminada aqui a tabela de clientes, perfeito. Vamos começar aqui então a tabela de contratos. A primeira coisa que eu vou fazer, né, que eu gosto sempre de fazer, é começar já trazendo a quantidade de contratos e para isso eu gosto sempre de trazer a coluna do ID, correto? Então a coluna do ID nós vamos vir aqui em primeiro e contagem distinta. Então existem 223 contratos. Então temos 223 contratos, ok? Tentar encaixar aqui. Vamos vir aqui no valor do balão, né? Que o balão é aqui, correto? Vamos diminuir aqui para 30 e eu vou deixar aqui permanecer contratos do tamanho mesmo que está aqui. Acho que já está suficiente. Encaixamos aqui. Tá. Questão de contrato. Então, se nós temos 223 contratos, nós também podemos analisar o tipo do contrato, né? Se nós temos, se os contratos são ativos, se os contratos são quitados, né? Ou melhor, pegar o status dele, não o tipo. O tipo aqui é outra coisa. Aqui, o status. Então, nós temos aberto e temos quitado. Se aberto quitado, nós podemos simplesmente colocar, né, aqui como uma tabela, como uma matriz, correto? Ou podemos colocar como um gráfico, que eu acho que acaba ficando mais interessante. A gente colocar aqui um gráfico, né? Por exemplo, ID. Aqui não vai ser interessante. A gente pode colocar dessa forma aqui, tá? Que vai aparecer aqui 100 com 102, ok? Perfeito, mas acho que não é o interessante aqui pra gente, ok? Vamos pegar aqui, vou finalizar e vou trazer aqui, na verdade, o contrato, o status, tá? Os valores de status. O que vai ser os valores de status? O próprio valor de status, ok? Então nós temos aqui 212 e temos aqui 11. Então vamos ter justamente aqui os 223, ok? Justamente os 223. Vou remover aqui o rótulo, vou remover aqui o título também. O rótulo a gente pode até colocar, porque o rótulo, na verdade, ele já vai trazer para a gente aqui o percentual e a quantidade, tá? Como ele já traz o percentual e a quantidade para a gente não precisa fazer mais nenhuma outra medida, a menos que a gente queira efetivamente produzir essa medida, correto? Vamos ver aqui onde pode ser que ele se encaixe um pouquinho melhor. A gente só aumenta aqui um pouquinho, só para ficar um pouco mais visível. Então nós temos 223 contratos aqui, né? Nesse total, 4,93 e 95% deles ainda estão em aberto. Bom, o que nós podemos avaliar? O que nós podemos avaliar aqui? Nós podemos trazer, de repente, quantidade de contratos abertos, né? Inícios de contratos, períodos e os fins dos contratos, aqueles que tiveram fim quando terminaram, né? Então, por exemplo, a gente poderia de repente trabalhar com tanto um gráfico de colunas quanto um gráfico de linhas, né? Então, pegando e trazendo aqui a data, né? A data e no eixo Y, a gente considerando o ID, ok? Acho que a gente consegue ter essa
essa percepção aqui, né, de período de análise quando esses contratos foram iniciados, ok? No caso aqui, quando o fim aqui, na verdade, eu acabei colocando data fim, não data início, ok? Mas a gente pode justamente, vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Vamos trazer para cá, eu gosto muito, na verdade, desse gráfico aqui, como eu já falei com vocês, né? Eu gosto bastante desse gráfico aqui, porque eu acho que ele já traz assim uma informação completa, justamente analisando o período, né? A curvatura do período. Então, se a gente pegar aqui e viermos analisar questão de ID, ok? Questão de ID, data de início, perfeito. A gente poderia ter feito o que aqui? Ter pego um mês e ano, de repente, para a gente trabalhar essa data de início, pegando por mês e pegando por ano, tá? Acho que de repente ficaria mais interessante se a gente trabalhar dessa forma. Vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar aqui, vamos deletar aqui, vamos voltar lá no Power Query, voltar aqui em transformar, vamos voltar aqui no transformar, vamos vir na coluna contratos, na data de início, ok? Eu vou querer adicionar uma nova coluna, né, na parte da data de início, ok? E da data fim. Acho que o ideal acho que é tentar mexer nesses dois aqui. Não, antes de mais nada, vamos transformar isso aqui. Isso aqui não está como data. Ali ele está como texto. E aqui vamos voltar aqui para data, tá? Então a gente fez o acerto aqui. Agora ele está como data. Data fim. Ok. Fechar e aplicar. Então vai fazer a aplicação na tabela contratos. E a gente pode voltar aqui com o gráfico e trazer a data de início, né? A gente pode trazer a data de início. E o que a gente quer avaliar justamente é questão de pelo ID, correto? Questão aqui pelo ID. Eu vou retirar trimestre e vou retirar dia. Isso aqui para mim não tem interesse de visualização. O que eu tenho interesse de visualização justamente é relação ao ano, tá? Pode ser ao ano, ou como a gente tem a parte da hierarquia, a gente consegue descer e colocar mês e ano, por exemplo, tá? Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, aqui entra de 2024, janeiro, fevereiro, março, tá? A gente consegue colocar toda essa análise aqui na linha do tempo. Eu, particularmente, eu gosto mais dessa, como eu já disse, porque ele traz essa informação aqui de evolução, como dezembro 38, e aí para janeiro com 155, então teve essa escala aqui de 307%, ao mesmo tempo que depois para fevereiro teve uma queda que ficou em 13. Então eu gosto bastante dessa análise aqui, eu acho ela bem completa. Ok? Então temos aqui a nossa evolução de contratos durante o período. Nós podemos criar uma em separado, talvez também para aqui no caso a data fim. A gente poderia criar um contrato separado para ele, de repente, tá? Que aqui na verdade não ficou muito, a ideia não ficou legal, na verdade, aqui. Vamos remover, ó. Vamos remover, ok? Voltar aqui para o gráfico e a gente poderia Ctrl C, Ctrl V aqui, aproveitar esse gráfico
Vou colocar aqui do lado, trocando aqui data início por data fim, por exemplo, né? E vou tirar aqui o dia, trimestre. E finalizado aqui, por exemplo, a gente tem aqui a contagem de... Opa! Nós já temos aqui, no caso, a contagem do período, correto? Então, nós tivemos a quantidade e depois ele segue aqui a análise, né? Também podemos colocar somente em gráfico aqui de linhas, né? Mas eu particularmente vou preferir essa aqui, tá? Então nós temos aqui em relação à evolução de data de início, né? Quantos iniciaram, e nós temos aqui a data de quantos finalizaram, correto? Perfeito. O que mais a gente pode tentar pegar aqui? Nós podemos tentar pegar e fazer um balãozinho aqui do valor do máximo, do mínimo, de uma média. Então vou trazer aqui, ó, a gente pode trazer aqui com cartão, tá? Cartão de múltipla linha aqui, acho que não seria o caso. Vou trazer só cartão normal, eu vou tirar os cartões aqui, no caso, como valor. Então nós temos aqui no valor, vamos ajustar para o máximo, tá? Esse aqui é o máximo. A gente pode simplesmente pegar aqui, ó, deixa eu ajustar aqui o tamanho do balão de... Vou botar aqui para 30 também. Vou botar para 30. Então já temos aqui o máximo. E vou aproveitar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, tá, pessoal? Inicialmente não me preocupando muito com... aqui é o mínimo. Esse aqui é o valor máximo, o valor mínimo. Ctrl C, Ctrl V. O que a gente ainda pode usar aqui? A gente pode trazer uma média. A gente pode trazer uma média de valor aqui também, para ser exibido. Ok, média do valor. Vou diminuir um pouco mais aqui, ó. 25 já encaixou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos colocar... Fazer o seguinte, colocar 20 para todo mundo. Ver se a gente consegue deixar só um pouquinho melhor enquadrado aqui, ó. Então, o máximo... Tá? Vou deixar aqui já o máximo. Eu vou dividir aqui embaixo, na verdade, esses dois aqui, tá? Pronto. O máximo valor que tem é esse, o mínimo é 100 e a média está aqui em 2,800, 2,88 aqui, perfeito? Então pegamos quantidade de clientes em aberto, quantidade de clientes que iniciaram um contrato no mês, que terminaram um contrato no mês. Pegamos o valor, o maior valor de contrato, pegamos o menor valor de contrato, fizemos uma média. E que a gente ainda pode tentar trazer aqui. Nós temos o tipo e temos a taxa. Podemos trazer a taxa para cá, tá? A taxa para cá. E nessa taxa, nós podemos trabalhar a taxa como... primeira coisa, ela deve estar como texto. Vamos voltar lá e vamos ajustar.
Vamos fazer alguns ajustes de acordo com o necessário. Vamos voltar aqui no Power Query. Vou pegar agora o campo de taxa e o campo de tipo. Isso aqui a gente vai transformar inteiro. Esse aqui também a gente vai transformar inteiro. Ok, o que a gente ainda pode fazer aqui? A gente ainda pode pensar em criar uma coluna, né? A gente ainda pode pensar em criar colunas condicionais aqui, por exemplo. Personalizado, coluna condicional. Vou criar coluna condicional aqui. Na verdade aqui é o seguinte, nesse taxa, tipo alterado, nesse aqui de taxa, eu quero que ele seja um número decimal. E aqui no tipo, eu quero que ele realmente seja um número inteiro. Ok? Então, alteramos aqui. Perfeito. Bom, em adicionar coluna, eu vou adicionar aqui uma coluna condicional, onde ela vai ser o nome do tipo. Se a coluna do tipo, o operador, né, o valor for igual a 1, vai ser diário. Se tipo 7 vai ser semanal. Se tipo 15, quinzenal. Se tipo 30, mensal. Ok? Então, basicamente, a gente só tem esses tipos aqui, tá? Não tem outro tipo. E vamos dar um ok. Então, ele criou aqui a coluna tipo. A coluna valor. Vamos transformar aqui também em número decimal. Perfeito. A gente depois pode ajustar também já para formato Brasil, né? Ou lá no cartão a gente coloca essa formatação, correto? Vamos vir aqui em salvar e vamos ver se vai dar algum erro, se ele vai trazer tudo, ok? Então, não deu erro, nós podemos voltar lá para análise e usar aqui o campo do nome tipo, que nós tivemos aqui, nome tipo. Esse nome tipo, a gente também pode transformar em gráfico, correto? A gente pode utilizar ele para gráfico. Vou pegar aqui o nome tipo. Perfeito. Então, se a gente transformar aqui e trouxer o nome tipo, nós temos aqui de diário cerca de 95, mensal 121, quinzenal 4, semanal 3. Então, já trouxe para a gente a quantidade, correto? Essa quantidade que para a gente seria interessante já visualizar aqui. Lembrando que nesse aqui específico ele também não traz uma relação de percentual, correto? Também não traz essa relação de percentual. O gráfico de funil não seria muito indicado para isso. O gráfico de funil não. Aqui também no gráfico de cascata também não seria interessante. Talvez o gráfico de cascata poderia ser utilizado para a gente avaliar esses dois aqui, né? Que estão separados, fosse junto, que aí vai ter a queda e depois tem a elevação de novo, tá? E temos aqui já o gráfico de rosca, por exemplo, que ele já traz o percentual. Então, eu até gosto bastante de usar o gráfico de rosca, que já tem essa vantagem, tá? Já tem essa possibilidade, já me traz quantidade, já me traz percentual do que está ali, o que está disposto ali, né? A gente poderia até então reaproveitar aqui, ó, realocar esse gráfico para cá. Deixa eu ver aqui como é que ficaria. Pronto, dois gráficos de rosca, um do lado do outro, por exemplo. Ok. Aqui, vamos voltar.
pegar aqui. Classificar o eixo, data de início, contagem, formato, o visual, mostrar como tabela, exportar dados. Na verdade aqui tá, vamos deixar assim, perfeito. Colocar ali no filtro, tá, vou deixar, não vou mexer em nada aqui. Talvez se reduzisse para encaixar um do lado do outro. Bom, vamos lá. O que a gente consegue de taxa? A taxa aqui é um valor. Inicialmente ela traz aqui o somatório. A gente consegue trazer aqui o mínimo, a menor taxa. No caso, é em 1. Só que se eu só colocar aqui percentual, ele não vai ficar legal aqui, tá? Ele não vai ficar legal aqui. Então, no caso, 1%, perfeito? Vou tirar aqui o percentual. Vou tirar aqui o percentual, tá? E personalizar. Vou fazer o seguinte, vou mínimo taxa, vou deixar aqui o geral mesmo, vou deixar aqui o geral. Então aqui tem mínimo, mínimo de taxa, tá? A gente já pode sinalizar aqui que é em percentual para já aparecer ali. A gente pode também colocar de repente o percentual também ali já na caixinha do lado, que seja em texto. Então, vamos lá, vou trazer aqui, tentar trazer de umas formas mais simples, para a gente não perder muito tempo, só para a gente avaliar em questão de análise, tá? Então eu consigo aqui o mínimo, eu consigo trazer aqui que seja, volta aqui, opa, seleciona, vem cá, o mínimo, fazer a média também, ok? A média acho que é interessante, né? Média da taxa. Trazer aqui também o máximo, tá? O máximo aqui tem uma média máxima calculada, tá? Nessa base aqui de teste, né? Tudo bem? De 150. 150 acho bastante coisa. Óbvio que é bastante coisa, né? Tem algum registro aqui que foi feito, não tem tanta coerência quanto deveria ter. 150% acho que é um valor muito alto, tá? Mas vamos lá, vou deixar assim, nessa disposição, ok? Vamos lá, o que a gente pode trazer aqui ainda? Então a gente trouxe a média, trouxemos o valor máximo, trouxemos o valor mínimo, trouxemos o valor médio, trouxemos o tipo, trouxemos início, né, contrato com início, contrato com fim, o tipo dele, a taxa. Acho que também aqui a gente já está chegando basicamente no final. Se a gente quiser fazer alguma relação, a gente consegue fazer, igual aqui nós fizemos também na parte de cliente, né? Nós fizemos de cliente aqueles que têm o valor, né? Quem está em ordem aqui, fizemos um ranking. Vamos ver se a gente consegue analisar para fazer um ranking. O que a gente poderia fazer? Que tipo de ranking aqui? Que tipo de ranking poderíamos fazer aqui? Ranking pegando. Vamos pegar aqui a matriz primeiro para a gente avaliar aqui na matriz. Vou trazer o nome do cliente, e junto com o nome do cliente vamos analisar a coluna, né, de contratos com status.
O status é aberto. Ah, será que isso aqui seria uma boa análise? Vamos pensar aqui, o que eu poderia fazer com aberto? Então vamos lá. Vamos ver aqui, a gente poderia fazer uma análise onde aqui seria aqui, contém, no status contém aberto. Vamos pensar aqui, status contém aberto. Então aqui agora seria somente pessoal com aberto. Mas para que eu fizesse aqui eu precisaria ter também uma contagem. Uma contagem de ID que não por colunas, mas deixa eu ver se a gente colocasse ID. O ID. Ele vai pegar aqui os clientes. Não. Bom, vamos lá. O que mais a gente pode fazer aqui? De repente, só para finalizar aqui esse último espaço que tem aqui vazio, né? Tá, a gente também poderia aproveitar de repente o scroller aqui para alguma informação. O que a gente poderia colocar aqui na informação do scroller, tá? A gente poderia colocar tipo, nome do tipo, se fosse o caso. Vamos tentar aqui uma coisa. Data de início. Data de início. Não. Contrato sendo contrato data fim e contrato data início. Então vamos lá. Então ele vai passando o número do contrato e vai mostrando lá. 1. Tá? Não sei se nesse caso aqui ele também vai ser muito vantajoso colocar aqui a variação dessa contagem. Acho que esse aqui também não seria muito interessante aqui não, tá? Seria mais com desse jeito aqui quando a gente realmente usa uma variação, subir e descer valores e tal. A gente poderia colocar aqui o tipo, se fosse o caso, melhor, o nome do tipo, tá? O nome do tipo e aqui sendo o valor, né, do tipo, né, o máximo do tipo, a gente já teria aqui essa quantidade aqui, só que sem, tá vendo? Só que sem o percentual. Seria também uma outra forma da gente pegar e trazer essa informação de quantidade. Tá? A gente tem como trazer essa quantidade. Vamos lá. Mais um aqui, estou tentando ver se a gente consegue fazer mais um aqui só para poder encaixar ali. Mas já fizemos aqui do status, do tipo, a média, a média da taxa, valor, cliente. Então tem 223 contratos, tá? O total de contratos são 223. Deixa eu ver, data de fim, data de início, ID do cliente, ID do usuário. Esse ID do usuário aqui a gente não vai utilizar ID de usuário aqui, porque não tem nem mais a tabela usuário.
nós temos aqui ID do cliente. Vamos tentar fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui rapidinho. Se nós pegarmos aqui uma matriz e trouxermos aqui o cliente, ok? E logo depois em valores, o ID do cliente. O ID do cliente já ali em valores. Só que valores, eu não quero trazer o primeiro, contagem distinta. Se eu trouxer a contagem, a contagem de cliente, o que acontece aqui? Quando eu trago essa contagem, ele está vendo quantas vezes eu identifico o ID do cliente aqui dentro da tabela de contratos. Então, com isso, a gente consegue fazer um ranking dos clientes que mais têm contratos. Tá? Por exemplo, a gente consegue fazer essa contagem de clientes que mais têm contratos. Daqui ainda, se nós adicionássemos em valores o status, não, acho que ainda não vai ficar do jeito que nessa sequência aqui com o status não vai ficar o jeito que eu havia pensado. Eu vou tirar o status. Então aqui, na verdade, como eu quero fazer um rank, a gente já seleciona aqui e já consegue ranquear. Nesse caso está trazendo 1, 2, 3, 4, 5. Já está aqui com o top 5. Se a gente quiser fazer um top 3, a gente vai vir aqui, vai mudar para N superior 3. E o valor que nós vamos usar aqui vai ser o ID cliente e vamos aplicar. Então já temos aqui também um top 3 aqui, na verdade, com clientes, ok? Com mais contratos, tá? Que os contratos aparecem mais vezes dentro da tabela, né? Não que aparece mais vezes, que realmente tem lá dentro essa contagem dentro da tabela. Voltando aqui para a matriz, contagem de ID cliente 3, 1, 1. Ok? Então tem 3, 1, 1. É o que nós temos, né, nessa contagem aqui de valores, ok? Quando a gente faz essa contagem distinta não vai adiantar, ok? Que aí só vai aparecer uma, não é o caso. Não é questão de primeiro ou de último, tá? Então aqui é realmente a contagem, tá? Contagem para que ele exiba a quantidade ali de vezes que aparece no registro. Então finalizamos aqui a quantidade melhor, a análise da parte de contratos, ok? E a gente pode partir agora para a análise. Vamos vir aqui em duplicar de movimentações.